Há mais de 6.000 anos, na Mesopotâmia, algo notável aconteceu entre os rios Tigres e Eufrates. Bem no início da Idade da Pedra, nossos ancestrais passaram de caçadores-coletores a produtores agrícolas. Como consequência, se tornaram uma das civilizações mais avançadas de todos os tempos, os Sumérios. A história da Suméria se tornou conhecida a partir das inúmeras descobertas arqueológicas. Foram os primeiros a desenvolver a escrita, a matemática, a astronomia e mantiveram registros detalhados de suas atividades sociais e comerciais. No entanto, os reais motivos de sua rápida ascensão, assim como sua queda, são altamente polêmicos. Seu primeiro sistema de escrita é conhecido como cuneiforme. Eles usavam varetas de bambu, comprimindo as pontas nas tabuletas de argila, assim formavam sinais. Depois secavam as tabuletas que eram guardadas. Mas como era difícil a sua tradução, poucos foram os estudiosos que conseguiram decifrar uma das escritas do Oriente Médio. Uma das primeiras tabuletas foram descobertas por arqueólogos franceses em 1890, durante as escavações da antiga cidade de Nínive. Lá, descobriram um grande acervo com 22.000 placas de argila. No início dos trabalhos, os tradutores perceberam que as tabuletas narravam uma história incrível. A origem, a criação da vida no planeta até nossa civilização. E nos últimos 50 anos, essas informações começaram a chegar ao grande público. Em 2019, encontraram novas placas cuneiformes no Iraque, onde antes era a cidade de Tel al-Sadon. Para se ter uma ideia do quão difícil e trabalhoso é decodificar esses artefatos, além da quantidade já desenterrada, estima-se que apenas 2% foram lidas e traduzidas. No entanto, as traduzidas são muito polêmicas. Isso nos leva à lista de reis que governaram por grandes períodos e que chegam a 400.000 anos antes do início da civilização. Descoberta em 1902 em Nippur, entre outras coisas, revela que Al-Ajad governou por 36.000 anos. Curiosamente, se somarmos os 8 reis que governaram antes do dilúvio, teremos 241.200 anos. Esses grandes períodos de governo são uma das mais polêmicas questões para a comunidade científica. Para alguns pesquisadores, os números estão errados. Para outros, estão corretos, porque, na verdade, refletem uma expectativa de vida maior. Outra teoria sugere que os números sejam uma espécie de pontuação para representar a popularidade do rei. Mas nada é mais surpreendente que os verdadeiros líderes denominados de aqueles que vieram do céu. E não foram apenas os sumérios a única civilização a falar de seres que desceram do céu. Ao redor do planeta há documentos históricos antigos de religiões e até nas tribos indígenas. E neles temos os mesmos estranhos visitantes que transmitiram a seus povos um poderoso conhecimento. Da mesma forma que registraram as façanhas de seus heróis, ora chamados de anjos, de gigantes, de deuses, semideuses ou até de criaturas imortais. Mudam os nomes e variações, mas os registros estão em cada canto da Terra. Será que foram esses mesmos seres que vieram do céu que entregaram as tecnologias avançadas para que os povos construíssem os monumentos em pedras, como as pirâmides e os famosos zigurates? Se foi assim, talvez isso explique o porquê os sumérios já reverenciavam essas entidades antes do surgimento dos grandes panteões de deuses. No entanto, não se tratam de pessoas elevadas à categoria divina por posição política, religiosa ou social. Para os sumérios, eram deuses vivos que andavam entre seu povo, porém tinham conhecimentos além dos seres humanos. Talvez isso explique porque as antigas histórias sumérias tanto se pareçam com as citações bíblicas, causando inúmeras polêmicas, como as conhecidas tabuletas de Atanazes. Lá, temos deuses contando aos sacerdotes mesopotâmicos que os humanos foram feitos à sua imagem e semelhança. Ou a polêmica história da Arca de Noé, um conto épico de sobrevivência, porém, que se tornou parte do Velho Testamento. Ou ainda o dilúvio universal descrito por escribas sumérios 1000 anos antes, sem falar que cada civilização do planeta tem sua própria versão do dilúvio. Contudo, para a grande maioria dos estudiosos, tanto a Bíblia quanto as tabuletas não passam de um faz de conta mitológico.
O mais curioso é que, embora os sumérios considerassem esses deuses como seres de carne e osso, os achados arqueológicos nos mostram que alguns se pareciam conosco. Usavam roupas bordadas, barbas longas e trançadas. Este estilo claramente influenciou os primeiros reis de outras regiões, que também adotaram a barba grande e trançada para simbolizar seu status real. Outro ponto interessante é que os deuses foram representados com asas enormes ou como seres humanos gigantes e alguns com cabeças de águia. Mas o que os sumérios tentavam nos dizer? Será que mostravam que esses seres podiam voar ou usavam veículos aéreos? No mesmo caminho da simbologia, temos as polêmicas bolsas ou recipientes que aparecem em outras partes do mundo. Ou a misteriosa pulseira, que também poderia ser alguma tecnologia antiga. Embora seja comparada a um relógio moderno, de perto é um dispositivo que sobe pelo antebraço, pelo cotovelo e passa por baixo da manga. Contudo, certamente a maior expressão dessa civilização é a pinha, presente nas gravuras dos deuses antigos. Para uns é um dispositivo tecnológico, para outros simboliza a glândula pineal. E há registros que eles sabiam como estimular a pineal para alcançar todo o potencial. Talvez por isso registraram conhecimento avançado sobre astronomia. Mas como é possível uma civilização com cerca de 4 a 7 mil anos atrás saber o número de corpos celestes existentes no sistema solar? Ou como é possível os cálculos do ciclo lunar diferirem em apenas segundos da nossa medição atual? Mas há um ponto mais interessante sobre os deuses antigos. Algumas teorias de professores renomados sustentam que, após terminarem o trabalho na Mesopotâmia, os deuses se mudaram para o Egito e depois começaram a viajar. Foram para o sul da Índia, América Central e depois América Latina. A explicação é que por isso há vestígios ao redor do planeta com os mesmos seres alados, discos solares ou histórias de vida após a morte. As grandes semelhanças entre os deuses egípcios Ptah e Khnum com o deus sumério Enki reforça a ideia. Ambos influenciaram até algumas faraós femininas que usavam barbas falsas trançadas para representar a realeza. Talvez por isso quiseram apagá-la da história. Então, por volta de 2000 a.C., com o trabalho completo, eles deixaram de ser vistos como os deuses e foram embora. Hoje estão nos textos, símbolos, esculturas e obras de arte. Anos depois, os acadianos dominaram 8 milhões de quilômetros quadrados de 3 continentes. Mas, diante de tudo que te mostrei, eu preciso perguntar: esses deuses ainda estão aqui ou lá fora nos observando? Foram os Anunnaki que deram aos sumérios o conhecimento e ferramentas necessárias para realizarem seus avanços notáveis? E seriam eles os mesmos deuses com nomes diferentes em outras civilizações do mundo? Me diga tudo o que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza, até o próximo vídeo.